Ótimo dia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma manhã do nosso Diário Histórico. Ótimo dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Dia 8 de dezembro de 2024, o ano tá acabando. Ótimo dia, Cris. Ótimo dia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma manhã. Hoje a gente vai conversar com Sêneca. O tema de hoje promete. Ótimo dia. Ótimo dia, dona Aline. Quanto tempo? Mal te vi hoje. Ótimo dia, Roberta. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos começar? Dia 8 de dezembro. Não se esconda dos seus sentimentos. Sêneca, Consolação à minha mãe Élvia. É melhor dominar a dor do que enganá-la. Todos nós perdemos pessoas a quem éramos muito ligados. Um amigo, um colega, um pai, uma mãe, um avô. Enquanto estávamos atravessando o luto, algumas pessoas bem intencionadas fizeram o melhor que podiam para distrair nossa mente daquilo ou nos fazer pensar em outra coisa por algumas horas. Embora bondosos, esses gestos estão equivocados. Os estoicos carregam o estereótipo de serem pessoas que reprimem as emoções, mas a filosofia deles destinava-se de fato a nos ensinar a enfrentar, processar e lidar com as emoções imediatamente, em vez de fugir delas. Perdão. Por mais tentador que seja se enganar ou se esconder de uma emoção poderosa como o luto, dizendo a si mesmo e aos outros que você está bem, consciência e compreensão são as melhores opções. A distração pode ser agradável no curto prazo, por exemplo, assistindo a combates de gladiadores, como um romano poderia ter feito. Concentrar-se é melhor no longo prazo. Isso significa encarar sua dor agora, processar e analisar o que está sentindo, eliminar suas expectativas, seus direitos, sua sensação de ter sido injustiçada. Encontre o que há de positivo na situação, mas também abrace a sua dor e aceite-a, tendo em mente que ela é parte da vida. É dessa forma que dominamos as nossas emoções. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito. Hoje nós falaremos sobre inteligência como ter inteligência emocional. Esse vai ser o tema do nosso dia de hoje. Como ter inteligência emocional? Como olhar para a nossa realidade? Como aprender a lidar melhor com as nossas emoções? Ou como muitas pessoas dizem, como aprender a controlar as nossas emoções? Tem alguém aqui que quer aprender a controlar as próprias emoções? Coloca sim ou não aqui para mim. Tem alguém aqui que deseja aprender a controlar as próprias emoções? Sim ou não? Porque a primeira coisa que eu quero te dizer é: isso não é possível. Isso não vai acontecer. Você não vai aprender a controlar as suas emoções, porque emoções não podem ser controladas. Emoções não podem ser controladas. Emoções nasceram para ser sentidas. Todas elas têm um objetivo claro, claríssimo, límpido, transparente. Então, quando você se sente alegre, tem um objetivo. Quando você se sente triste, tem um objetivo. Quando você sente raiva, tem um objetivo. Tudo aquilo que você sente tem um objetivo, tem uma razão. Porém, a gente fica vivendo essa realidade achando que a gente vai controlar as nossas emoções, que a gente vai conseguir dominá-las, que a gente não vai ser refém delas, que a gente não vai mais... a pessoa vai fazer um negócio e não vai te irritar.
Esquece. Se eu fosse você, eu esqueceria isso e eu esqueceria todas as pessoas que dizem que isso é possível. Porque eu não conheço ninguém que passa por uma situação ou passa por um luto, como ele está dizendo, e que não se entristece. Que toma uma fechada no trânsito e não sente raiva. Que tem os seus gatilhos ativados e não quer matar outra pessoa. Querer, ter o desejo, sentir a emoção é natural de toda e qualquer pessoa. Todos nós estamos abertos a essas possibilidades. Porém, contudo e entretanto, a maneira como você reage à sua emoção, isso sim pode ser treinado. E isso eu te aconselho a treinar, isso eu te aconselho a aprender. Então, Thiago, é o que eu sinto, eu não controlo. Agora, como eu reajo ao que eu sinto, eu controlo? É isso. Você vai tomar uma fechada no trânsito e você vai ter raiva. Você vai perder alguém que você ama, você vai se entristecer. Como você se comporta a partir daí, isso sim, você pode treinar. E quanto mais você treinar, melhor você vai ficar, melhor você vai aprender a lidar com isso. Menos suscetível, menos as emoções vão te controlar menos. Você vai ser menos, você vai deixar de ser uma refém das suas próprias emoções. E isso vai fazer com que você tenha muito mais resultado. Por quê? Porque você vai aprender a agir e a se comportar independente daquilo que te aconteça. Você vai aprender a se posicionar, você vai ser menos refém da opinião do outro, você vai conseguir olhar para o que o outro diz e ele está tentando te manipular e você vai conseguir sair melhor dessas situações, você vai conseguir se posicionar, você vai conseguir falar melhor, argumentar melhor, se comunicar melhor. A partir do momento em que você aprender a controlar as suas reações às suas próprias emoções. Como assim, Thiago? Eu vou pegar um episódio que acontece comigo de maneira regular e recorrente. Eu vou falar com alguém, eu vou emitir uma opinião. Então, vamos lá. Eu estou conversando com alguma pessoa, qualquer pessoa, com alguma mentorada, e nesse momento ela começa a me dizer que não dá, eu não consigo fazer as coisas, isso não é pra mim, isso, meu Deus do céu, eu não consigo fazer mais, eu não consigo performar mais, eu não consigo vender mais, eu não consigo. E tudo que eu coloco, todas as possibilidades que eu apresento, a pessoa fala, não dá. E eu olho e falo, caramba, o que será que eu preciso fazer? Eu até um passo antes. Nessa hora, uma pontinha de tristeza toma conta de mim. Eu falo, putz, eu já tive nesse lugar. Eu sei que é possível fazer mais, eu sei que é possível fazer diferente, eu sei que é possível fazer melhor. Mas ela não sabe. E aí aqui tende, normalmente, se você não for aprender a controlar a maneira como você reage, eu me entristeceria e a pessoa ia perceber que eu me entristeço. Mas hoje eu já consigo ter controle sobre isso. E a primeira pergunta que vem na minha cabeça é, por que essa pessoa acredita que não consegue? O que eu preciso ensinar para ela começar a acreditar nela mesma? O que eu preciso ensinar para ela entender que ela pode sim ser uma protagonista da própria vida? E aí eu já sei quais são as ferramentas que eu preciso usar para fazer com que a pessoa pense diferente, para fazer com que a pessoa haja diferente, para fazer com que a pessoa pense diferente, para fazer com que a pessoa pare de assistir a própria vida e comece a agir. E eu passo por isso todos os dias, passo por isso todas as semanas, passamos por isso. Para quem está no Rota, passamos por isso ontem. De começar a abrir umas caixinhas novas, olhando para a vida por possibilidades diferentes, por situações diferentes. Passamos por isso ontem com quem estava no Rota. Para começar a enxergar a vida de um jeito diferente. A partir daí, você vai começar a aprender a controlar
a maneira como você reage. Você vai passar a aprender a controlar a maneira como você age. E aí você vai começar a ter mais resultados. Foi assim que eu saí, quando eu aprendi isso. Foi assim que eu saí do chão de fábrica, me tornei gerente de uma multinacional. Foi assim que eu saí de gerente de uma multinacional, decidi empreender. E hoje vivo uma vida que, cara, nem no meu melhor sonho eu viveria isso. Hoje eu vivo uma vida onde minha filha vai dormir todas as noites dizendo pra gente que foi o melhor dia da vida dela. É assim que a gente escolheu viver. A gente entendeu de maneira clara que quando eu for para eu me entristecer, o sentimento de tristeza vai vir. Ele permanecer dentro de mim é uma escolha. Do mesmo jeito que quando eu me alegro, quando minha filha fala que foi o melhor dia da vida dela, eu sei que eu preciso sentir aquilo. Porque as coisas não vão permanecer daquela forma. Então eu aprendo a controlar a maneira como eu reajo. E isso me dá uma vantagem competitiva no mundo do empreendedorismo na frente de 99% das pessoas. Por quê? Porque a maioria delas cede às próprias emoções. Não sabe como lidar com a raiva, não sabe como lidar com a tristeza, não sabe como lidar com a alegria. Procura uma alegria eterna. E aí essas pessoas que ficam buscando essa emoção fora do normal se entristecem e vivem numa montanha russa de emoções, de alegria, de tristeza, de raiva, de prazer, e fica aqui, ó, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. A vida não precisa ser assim. A partir do momento que você desenvolve essas habilidades de aprender a reagir às tuas emoções, a vida ela vai subir e vai descer numa quantidade numa amplitude muito menor. E quem vai estar no controle da subida e da descida? Você. Então, a partir do momento que você entende como fazer isso, você sobe menos, desce menos, você se entristece menos, você fica menos radiante quando se alegra. Você aprende a encarar as suas próprias emoções de frente, você aprende a encarar as suas dificuldades, você aprende a reconhecer as suas vitórias, você aprende a assumir a sua vida nas suas mãos. E é isso que Sêneca está falando hoje. Faz muito mais sentido você olhar para a sua vida de frente do que fugir dela. Faz muito mais sentido você olhar para desenvolver as ferramentas necessárias para olhar para os seus problemas de frente, saber como encará-los, saber como viver, como vivenciar, como viver a sua emoção e quais são os aprendizados que você deveria ter, do que você fugir. Faz muito mais sentido você falar assim, caramba, qual é a ferramenta que me falta hoje? E desenvolver. Do que você continuar fugindo das suas emoções, do que você continuar sendo refém delas, do que você continuar olhando para a tua realidade e ser literalmente um refém num trem das emoções, que hoje está triste, amanhã está alegre, aí depois está alegre, depois está triste, aí depois está muito feliz, depois está depressiva. Cara, isso rouba a vida. Então, se eu pudesse te dar um conselho, e eu posso, para você começar o seu domingo, aprenda quais são as ferramentas necessárias para você desenvolver isso que eu chamo de agilidade emocional, que vem um passinho antes da inteligência emocional. Para você deixar de ser refém das suas próprias emoções e passar a ser a principal protagonista da tua vida, passar a ser a pessoa que controla como você escolhe reagir. Porque, mais uma vez, como você se sente, você não controla. Mas como você reage, vou te contar um segredo. Fica até fácil viver. Porque você vai viver e conviver com pessoas que não sabem controlar as próprias emoções. E a partir do momento que você desenvolve essa habilidade, fica até fácil de você conviver com essas pessoas e fazer e persuadir essas pessoas para elas fazerem o que você quer. Mas se você não tem essas ferramentas e não sabe fazer isso, muito provavelmente você é refém das emoções e tem alguém controlando a tua vida. E se você quiser aprender
a utilizar, a aprender essas ferramentas, aprender como usar isso, aprender de uma vez por todas, hoje é o último dia para você entrar no meu grupo de mentoria. Hoje é o último dia para você entrar no Rota, onde você vai passar 2 meses comigo todos os dias para eu te ensinar esse tipo de habilidade, onde a gente vai aprofundar todos os dias esse tipo de habilidade. Então, se você quer aprender a desenvolver inteligência emocional, foco, disciplina, se tornar uma protagonista da sua própria história, clica nesse aviãozinho agora e me manda essa live, porque eu quero falar com você. A partir de amanhã, as inscrições estão encerradas. Hoje é o último dia para entrar, tá bom? Vamos começar o nosso domingo fazendo o nosso acordo. Qual é o nosso acordo? Qual é o acordo que a gente faz todas as manhãs de dar o nosso 101%? Então digita aqui 101% se você assume o compromisso de fazer o teu melhor, de dar o teu melhor. É só isso. Eu não quero que você se torne uma pessoa diferente. Eu só quero que você comece o seu dia assumindo um compromisso de dar o seu melhor. Bora lá? Bora lá, bora lá. E para todo mundo que está no Rota, em 2 minutos a gente já começa o Zoom, o nosso sprint diário. Fechado? Um beijo, ótimo dia, um excelente domingo, que você aprenda e desenvolva a sua capacidade de reagir às suas emoções. Que eu tenho certeza absoluta. O print. Obrigado, Diegão. O print. Peraí, então. Deixa eu tirar aqui meu marcador de página. Então, bora que você se deu o teu melhor hoje, deu o teu 101%, e eu tenho certeza que se você fizer isso e aprender a ter mais inteligência emocional, seus resultados vão mudar absurdamente, tá bom? Um beijo, ótimo dia, até mais. Tchau, tchau.